de Gaia, Maria Raquel de Coimbra. É o Norte tem força. Também a nossa atividade está mais no Norte. Passaram então 7 minutos e se calhar o ideal é começarmos já então com a palestra. Esta palestra chama-se Como Ser ou Como Podes Ser o que Queres Ser. Sim. E só dizer que temos uma surpresa para quem se aguentar até o fim da palestra, portanto, para não se irem embora mais cedo, senão perdem a surpresa. Então, como ser o que queres ser é uma boa pergunta. E não há dúvida nenhuma que as boas perguntas é que trazem as boas respostas, não é? Então, mas será que é mesmo a melhor pergunta? Será que esta é mesmo uma boa pergunta? O que é que vocês acham? Será que esta é mesmo uma boa pergunta? Pelo menos foi a pergunta que nos trouxe até aqui, não é? Como ser o que queres ser? É engraçado que houve alguém que numa conversa sugeriu como ter o que queres ter. E também já agora podemos começar por aí, não é? Na realidade eu faço coaching profissional há 3 anos e há muitas pessoas que se dirigem a mim a pedir coisas, a pedir para terem coisas. Então, mas quando eles perguntam porque é que elas querem ter, então a resposta normal é porque se eu tiver, eu posso fazer coisas e posso fazer coisas que me interessem e que eu gosto. E então, mas porquê é que isso é importante para ti? Qual é a vantagem que isso tem para ti? É só porque sim, não é? Então o ser acaba por ser muitas vezes desvalorizado, mas na verdade o que as pessoas procuram quando querem ter coisas e quando querem fazer coisas é no fundo procuram um pouco a identidade, não é? A questão da identidade é um grande mistério que todos os seres humanos têm desde há muitos anos. Então há várias vias pelas quais os seres humanos tentam encontrar resposta a quem é que eu sou, o que é que eu sou. E depois há vários caminhos para tentar encontrar as respostas, não é? É curioso que estes caminhos são 4, tal como as funções da psique, e talvez tenha até alguma ligação, porque algumas pessoas procuram essas respostas na religião, outras pessoas procuram essas respostas na ciência, outras pessoas procuram essas respostas na arte e outras pessoas procuram essa resposta na filosofia. Portanto, há muitos anos que procuramos a questão da identidade, o que é que eu sou, não é? E o que é que eu posso ser, afinal, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida, o que é que eu faço aqui. Esta é uma questão que as pessoas se perguntam desde sempre. Então, mas para chegar a boas respostas é preciso desmontar a pergunta. Para concluir, será que esta é mesmo uma boa pergunta? Há uma pergunta um bocadinho melhor do que esta e vamos falar disto um pouco mais à frente. Pronto, então, o que é para si ser? Sim? O que é esta noção de ser? E importa esta pergunta, porque não há uma resposta universal e tudo o que se vai construir à frente depende muito da resposta que tu tiveres a esta questão. Então, o que é para ti ser? Sim, pode parecer uma pergunta estranha, mas eu acho que é muito importante. Esta palestra vai ser conduzida com muitas perguntas, ou com várias perguntas. A importância aqui é de nos questionarmos e de percebermos. Eu não tenho uma resposta absoluta, naturalmente, tenho um caminho e um caminho que eu sigo, mas naturalmente que as respostas têm que ser encontradas dentro de cada um de nós. Não é? Então, o que eu faço, o que o coaching faz é ajudar as pessoas a encontrarem as respostas dentro de si próprias. E fazemos isto através das perguntas. Não é? Podemos dizer também que é a arte da construção dos resultados. Portanto, também falamos um pouco mais sobre isto mais à frente.
Então, depois também há outra questão que é, será que tu tens uma visão correta e concreta daquilo que tu queres ser? Podem pôr a mão no ar, por favor, só para eu saber que há aqui alguma interatividade, porque senão tem junto que ninguém me está a ouvir. Muito bem, temos uma mão no ar. Então tu tens uma visão concreta do que queres ser, ou não? Impecável. O Paulo sabe o que é que quer ser. Sim. Então, uh, e esta pergunta também não é inocente, porque há muitas pessoas que me dizem, o que eu quero ser é feliz. Mas isto é um bocado subjetivo, não é? Então, há muitas pessoas que colocam objetivos de uma forma subjetiva e parece um paradoxo, mas isto acontece muito. As pessoas, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter um emprego melhor, porque eu quero ter, sei lá, um melhor relacionamento, eu quero, pronto, quero alguma coisa que não é concreta, não é objetiva. Não é? E isto não ajuda muito. Eu costumo contar uma história sobre o meu filho. Eu tenho um filho com 2 anos e meio e ele gosta de puzzles. Aliás, eu também gosto. E se calhar é por isso que ele aprendeu a gostar, porque eu os disponibilizei, não é? Então ele pôs os puzzles todos dentro de um cesto. Ele achou que ter um puzzle em cada caixa era um bocadinho desarrumado. E então resolveu juntar as peças todas dentro de um cesto. O que acontece é que as peças ficaram todas misturadas e como eram puzzles todos a mesma coleção, agora fica difícil encontrar as peças certas. Não é? Então, eu lembrava-me que isto pode ser também um exemplo para a nossa vida, porque quando nós não temos uma imagem daquilo que queremos atingir, daquilo que queremos obter, é muito difícil nós distinguirmos as peças certas das peças não certas, porque aparentemente todas as peças são interessantes, só que algumas das peças interessantes realmente interessam e outras das peças interessantes na verdade não interessam para nada, pelo menos para o quadro que nós queremos construir. Isto faz sentido o que eu estou a dizer? Boa. Então, depois de saber o que é para ti ser e se tens uma visão concreta do que queres ser, então o que é que te impede? O que é que te impede de atingir esse estado em que tu és aquilo que gostarias de ser? Já agora, qual é a diferença ou qual é o espaço que há entre aquilo que existe hoje e aquilo que tu queres construir? Porque tão importante como já vamos falar do medo, Paulo. Tão importante como a questão do. Sim, estou perdendo aqui um bocadinho de raciocínio, mas tão importante como a questão do objetivo, recuperando, é a questão de definirmos qual é a nossa realidade, qual é o nosso ponto de circunstância neste momento, não é? E definir isto com clareza e com objetividade. E às vezes nós temos um bocadinho o hábito de fugir para a frente e de evitar enfrentar a realidade tal como ela é. E isto às vezes, quase sempre, é muito negativo porque não conseguimos extrair desta realidade as experiências que podíamos, com as quais podíamos contar para depois ter um futuro melhor e para construir um futuro melhor. Então, mas importa agora perguntar-te o que é que te impede, sim? O que é que te impede de ser o que tu queres ser? Sim? E normalmente o Paulo estava aqui a falar do medo, já vamos falar sobre isso. E depois há outra pergunta que também é interessante, que é porque é que tu queres ser isso? Sim? As pessoas muitas vezes sabem o que é que querem ser, depois é muito difícil definirem como querem ser, mas raramente procuram saber porquê que querem ser. E neste porquê estão informações mesmo muito importantes. Então,
Agora, imagina que já és e que já tens isto, que já tens o que é, já tens o que queres ser, já és o que queres ser, e imagina que estás nesse dia e pensa como é que te sentes. Qual é o significado que ser dessa maneira que tu queres ser tem para ti? Qual é o significado que tens para ti? Então, qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça quando eu te pedi para pensares isso? Será que é isso que tu queres ser? Será que é por causa disso que tu queres ser isso? Sim? Nem sempre é, mas às vezes é. Então, o que te impede? Será medo, que é o que o Paulo está ali a falar, e será falta de motivação. Normalmente são as duas coisas que mais nos impedem de atingir os estados desejados, é aquilo que a gente quer atingir. Não sei se alguém tem mais algum impedimento que queira partilhar. Sim, o Paulo está a dizer que o medo pode levar à falta de motivação, sem dúvida. Sim. Mas normalmente então é o medo e a falta de motivação que nos impedem de atingir os objetivos. Mas na realidade, em termos racionais, isto não tem grande sentido, porque nós temos medo de grandes saltos. Agora, as mudanças não têm que ser tão dramáticas assim, nós podemos construir as coisas passo a passo. Então, se programarmos as coisas para dar pequenos passos, então se calhar é mais fácil nós conseguirmos caminhar. Isto faz sentido? Então, basicamente, há um exercício do coaching que nós fazemos, já vamos falar melhor, Paulo. Há um exercício do coaching que nós fazemos com muita frequência, que é, do inglês chama-se Inversa Timeline, que é a linha do tempo inversa, que é, pensa então como é que tu estás, já atingiste o objetivo, já atingiste o estado que tu queres atingir, então pensa qual é o passo que deste imediatamente antes desse, e imediatamente antes desse, e imediatamente antes desse, até chegarmos ao estado atual, não é? Então vamos ver que a desconstrução são sempre coisas muito pequenas. E nós achamos também, ou seja, são sempre passos muito pequenos que nós fomos dando e que vamos, sim. Aliás, já vamos ver também um bocadinho sobre a história da tua vida, e a história da tua vida são pequenos passos que fazem a grande diferença. E alguns deles fazem mais diferença do que outros, e também podemos falar sobre isso. Sim, então o medo não faz muito sentido porque nós temos medo de grandes passos, de grandes mudanças, de coisas muito dramáticas, até se calhar, mas as mudanças não têm que ser todas assim. Claro que há um momento em que temos que, se calhar, dar o salto, mas podemos preparar-nos para dar o salto, não é? Porque, tipo, se eu dou um salto com um arnés de segurança e com uma rede e tal, vai-me custar muito menos do que dar um salto tipo de um avião sem paraquedas, não é? Portanto, podemos preparar esse salto, equipar-nos para dar esse salto, e isto é uma questão de estratégia que temos que conduzir, portanto, para evitar e para contornar este problema do medo, não é? Aquela coisa do, tens medo, tens que ir em frente na mesma, não é bem assim. Não é? É evidente que é preciso, se calhar, alguma coragem, mas todos nós temos as nossas experiências de vida e, se calhar, coisas que correram menos bem, e, portanto, temos medo que se repitam. E é preciso respeitar essas experiências, não é? Porque não queremos empurrar as pessoas para um passo que depois até de alguma forma as traumatize. Queremos que seja um passo medido e concreto e objetivo e ponderado e planeado e preparado. Portanto, esta é a forma que eu tenho pessoalmente de enfrentar o meu medo e o medo dos meus clientes, que é normal. O medo é uma sensação absolutamente normal. Sim? Pronto, e depois a questão da falta de motivação. Motivação é sinal que falta um motivo para agir. A palavra motivação, ela própria, é motivo, ação, ou seja, falta um motivo para agir. Porque, na realidade, quando nós temos um motivo, quando nós temos uma causa, quando nós temos um porquê, alguma coisa muito profunda que vem muito lá de dentro,
nós fazemos o que quer que seja para resolver o nosso problema, não é? Tipo, sei lá, se alguém daqui é pai, alguém é pai, põe a mão no ar. Se alguém tem filhos, sim, temos uma mão no ar, eu também ponho a mão no ar, sim. Então, se o teu filho precisar de comida, tu és capaz de qualquer coisa, sim ou não? Não é? Ou seja, tens um motivo para fazer o que quer que seja, não é? Ou se o teu filho estiver em perigo, tens um motivo para fazer qualquer coisa. E, portanto, tens um motivo. E quando tu tens um motivo, a motivação acontece. Sim? E, na realidade, nós motivamos-nos por duas coisas, por dor ou por prazer. Por dor, que é quando sentimos que estamos a ser agredidos ou quando sentimos que há alguma necessidade que nós precisamos de preencher que não está a ser preenchida. E por outro lado, temos a questão do prazer, que é quando queremos obter alguma fonte de prazer, algumas sensações prazerosas, e portanto isso também nos pode fazer mover. Tá? E no fundo é uma dicotomia entre a dor e o prazer, que depois origina o apego e a aversão, que é um tema do qual vamos falar na próxima sexta-feira na palestra de meditação. No fundo, é isto que causa depois a grande reatividade da mente, não é? A questão do apego e da aversão. Nós não queremos perder as coisas a que estamos apegados e não queremos, aliás, queremos evitar a todo custo aquelas coisas que não queremos ultrapassar, das quais temos aversão, não é? E, portanto, isto gera muita reatividade da nossa mente. No entanto, há um conceito na natureza, que é uma lei básica da natureza, que é a lei da impermanência, não é? Portanto, não há nada na natureza que seja para sempre, todas as coisas estão em mudança constante. E então, a nossa vida também está em mudança constante. Quando tu te agarras a alguma coisa, quer dizer, no fundo, que é a própria vida que te está a tentar conduzir a outra, não é? Porque, na realidade, quando alguma coisa termina, é porque há outra que começa. É? E é assim que nós transformamos a ordem em caos. Não é? A natureza, se repararem, transforma tudo o que é caos em ordem. Com o seu tempo, leva o seu tempo, mas acaba por transformar todo o caos em ordem. E nós fazemos ao contrário, transformamos a ordem em caos, exatamente por causa desta reatividade da nossa mente, que é a origem destas duas grandes fontes de motivação, que são a dor e o prazer. Sim? Eu espero que esteja a fazer sentido para vocês. Se acharem que eu estou a dizer alguma coisa que não faça sentido, por favor, interrompam, porque é mesmo muito importante para mim que faça sentido. Mais importante que fazer sentido, é importante que faça sentido. Sim? Então, a grande causa da falta de motivação é a falta de uma causa, é a falta de um porquê. Sim? Pronto, cá está, um porquê. Então, é muito isto para sublinhar que é mesmo muito, muito, muito importante nós termos a noção de um objetivo. E o objetivo não é, nunca pode ser ter alguma coisa. O objetivo nunca pode ser fazer alguma coisa. O objetivo real tem que ser sempre ser, sim? Então, quando as pessoas me dizem, porque eu queria ter um emprego como o meu vizinho, e eu digo que é sempre muito fácil, porque só tens que ser a pessoa que o teu vizinho é para teres um emprego como ele tem. E depois há aquelas questões das circunstâncias, porque ele nasceu rico, porque ele conhece amigos e não sei o quê, que são tudo desculpas que as pessoas encontram, que nós encontramos, seres humanos, eu também encontro às vezes, não é óbvio, não é? Às vezes também eu próprio faço os meus exames de consciência e apanho-me a fazer estes mecanismos da mente, porque a mente é muito manhosa nestes aspectos. E então, no fundo, acabamos por nos desculpar, não é? Mas a verdade é que quando nos falta motivação, falta-nos um motivo para agir. E quando nos falta um motivo para agir é porque nós não temos uma visão clara e objetiva daquilo que queremos alcançar. Também, por outro lado, falta saber um caminho, não é? Falta conhecer um caminho para nós conseguirmos encontrar o que queremos. Há eu costumo dizer muitas vezes que o nosso cérebro é como um GPS e acreditem que eu tenho várias experiências pessoais e com os meus clientes, mas sobretudo pessoais, naturalmente são as que mais me marcam, que indicam mesmo isso.
quando nós somos capazes de dizer ao nosso cérebro, ao nosso subconsciente, ou seja lá o que for, por onde é que queremos ir, o que é que queremos atingir, a gente arranja uma maneira. O problema é que a grande maioria de nós está, porque eu não quero isto, porque eu não quero aquilo, não é? Eu faço coaching empresarial e há dias estava num restaurante de um cliente e então ele estava-me a dizer todas as coisas que não queria, não é? E então ele disse, olha, mas agora ponha-se no meu lugar, imagina que eu sou um cliente seu e que estou aqui na sua mesa e que estou a dizer que não quero um bolo de arroz, não quero um queque, não quero um pastel de nata, não quero um compal, não quero um chá, não é? Isto não nos diz, ou seja, isto não transmite à pessoa que nos quer servir aquilo que queremos que ela nos traga. Então, eu acredito mesmo muito, e tenho esta prova comigo, que nós temos uma espécie de GPS interno, sabes? Quando nós colocamos a morada no sítio mais exato possível, normalmente ele leva-nos ao sítio certo, não é? Claro que às vezes nos mete assim nos calabouços, mas normalmente leva-nos ao sítio certo, o GPS leva-nos ao sítio certo. E o empregado de mesa só tem como saber o que é que nós queremos se nós decidimos o que é que queremos, não é? Porque senão a pessoa também não vai ficar ali toda a vida à nossa espera. Sim? Então, e como é que eu descubro, então, no final, esse caminho, não é? Eu acho que há na nossa realidade uma grande fonte de aprendizagem. Então, antes de pensar como é que vai ser o meu caminho daqui para a frente, vamos pensar então como é que foi o meu caminho de trás até aqui, não é? Porque no fundo há uma cadeia de ação-reação que se tem vindo a ocasionar, que se vai repetir no futuro. Portanto, são padrões, aliás, se calhar a grande maioria de vocês já compreendeu que a vida acaba por obedecer a determinados padrões. Então, que padrões são estes? Tentar perceber que padrões são estes. Tentar perceber que padrões são estes porque eles são repetitivos. Então, antes de saber como ir daqui para a frente, é saber como é que eu cheguei até aqui. E depois, como é que se constrói a realidade em que tu vives, não é? Como é que se construiu a realidade em que tu vives, não é? Às vezes as pessoas estão assim num grande embaraço, então, mas como é que tu construíste este embaraço? Como é que tu permitiste a ti próprio colocar-te nesse embaraço? Esta pergunta que aqui está, qual é a tua responsabilidade na desordem de que te queixas, não é uma pergunta minha, até devia ter aqui o nome do autor, que é uma pergunta de Freud. Porque há de facto a relação causa e efeito, e nós temos uma parte ativa na construção da nossa realidade. Eu andei-me entretanto. Eu queria outra coisa, mas pronto. A lei do karma é absolutamente infalível, não é? Aquilo que nós fazemos causa determinados efeitos. E tudo é simplesmente resultado. Sim? Pronto. Aqui eu queria ter tapado isto para mostrar isto uma coisa de cada vez, mas pronto, vou fazer só aqui uma pausa para explicar, aliás, para falar aqui um bocadinho com o Paulo. Paulo, a questão dos objetivos, há regras para colocarmos os objetivos. Podemos tratar-nos por tu, eu costumo tratar toda a gente por tu, é uma regra interna, digamos assim, da Meta.pt, já é no meu antigo emprego. Quando nós temos um objetivo, temos que ter de uma forma de facto objetiva, concreta, específica. E isto é uma das regras. Felicidade, saúde, evolução pessoal, evolução profissional são objetivos subjetivos. Tá bem? Enquanto isto não são objetivos, são ideias ou são formulações de desejos, não são objetivos. Se quiserem tomar nota, aliás, há um vídeo meu no YouTube que fala sobre isto, sobre os 8 pontos que são absolutamente essenciais para colocarmos objetivos. Então, o primeiro ponto é que o objetivo tem que ser pessoal. Tu tens que decidir um objetivo para ti e não para as circunstâncias que te rodeiam ou para as pessoas que te rodeiam. O objetivo é pessoal e intransmissível. Depois, tem que ser sempre positivo. Tu nunca podes querer não fazer uma coisa. Tu tens que sempre
que formular a coisa pela positiva. O terceiro ponto é que o objetivo tem sempre que ser presente. Para ser de facto objetivo, tu tens que começar a trabalhar ativamente nele agora. Sim? A quarta coisa, ele tem que ser específico, tem que ser muito específico. Depois tem que ser mensurável. Sim? Tu tens que poder medir a concretização do teu objetivo, mensurar, medir qualitativamente ou quantitativamente. Desculpem que me estou a falhar o termo. Sim? Tens que medir ou por qualidade ou por quantidade, tens que estabelecer uma métrica para medir o teu objetivo. Depois, há uma coisa que, a seguir vem uma coisa que há muita gente que falha, que é o objetivo tem que ser alcançável, tem que ser realista. Depois, em sétimo lugar, ele tem que ter outra coisa que é, tem que ser relevante. Tem que mexer com as emoções, sabes? Tem que te dizer alguma coisa muito profunda. Porque se não fores capaz de tirar uma causa muito profunda, dificilmente, muito bem esclarecida, dificilmente tu vais conseguir criar a força que é necessária para ultrapassar os obstáculos que são normais. E depois, além disto, tens de ter um tempo definido. E então, os objetivos são sempre alcançáveis. O que muitas vezes falhamos é na questão do tempo. Né? E também muitas vezes falhamos na questão de o que é que atingir este objetivo me faz perder, não é? Porque também há outra coisa, é que nós queremos sempre o melhor do estado desejado sem perder as características do estado atual. E isto nem sempre é possível. Sim? No entanto, eu acredito muito na questão da integração de paradoxos e não acredito em transformações radicais, acredito em step by step, passo a passo, de grau a degrau, sim? Pequenos passos que vão construindo realidades diferentes. Até porque uma pequena ação que faças de maneira diferente hoje, pode causar uma grande diferença numa situação futura. Isto tem-me acontecido a mim ao longo da vida muitas vezes e eu tenho reconhecido isso. E de certeza que se fizeres uma reflexão também vais encontrar na tua vida uma série de coisas que te ensinaram isto mesmo, não é? Pequenos comportamentos que às vezes até parece que não têm valor nenhum, depois podem te abrir grandes portas no futuro, abrir ou fechar grandes portas no futuro. Sim? Depois, tudo é simplesmente resultado, Paulo. Se o teu objetivo não foi alcançado e não foi cumprido, é porque tu fizeste alguma coisa de uma maneira que não devias ter feito, ou que não era a melhor maneira. Bem? E isto não podes encarar isto como um fracasso, é um resultado. Ou seja, tu já ficas a saber que daquela maneira não é possível, não foi possível. Então tu podes então criar outras maneiras para tentar que sejam possíveis. Não é? Eu tenho aqui várias lâmpadas à minha volta e o senhor que inventou as lâmpadas há mais de 1000 experiências documentadas de testes que ele fez para a lâmpada acendeu. Ele apanhou literalmente um susto quando atingiu o seu objetivo, que era pôr a lâmpada a acender. Tá bem? Mas ele teve a persistência e teve a capacidade de persistir e de se reinventar e de se reimaginar para encontrar novas soluções. Tá bem? Falhar não é definitivo, aliás, tudo na vida é impermanente, tudo se organiza por ciclos, falhar é absolutamente normal e é uma condição inevitável para atingirmos o sucesso. O falhanço é a maior fonte de aprendizagem que podemos ter. Pessoalmente, eu confesso que as minhas maiores fontes de aprendizagem pessoal foram os fracassos. Porque, no fundo, foram os fracassos quando eu consegui ressignificá-los. Ou seja, quando eu lhes consegui atribuir um valor e um significado de oportunidade de aprendizagem. Tá bem? E, portanto, isto também faz com que eu consiga ultrapassar os meus medos, porque não há nada que me possa acontecer. Há qualquer coisa sempre que fica de positivo. E quanto mais não seja, há aprendizagem.
E depois também há uma frase que eu esqueço-me sempre de quem é, que diz que venho de tantas tempestades que já não há chuva que me meta medo. E, portanto, já todos nós temos tantas experiências de vida, de situações menos boas, que conseguimos ultrapassar e conseguimos dar a volta. Portanto, antecipar medos em relação ao futuro não faz nenhum sentido, até porque se nós, se calhar, já estivemos em situações piores do que aquelas que estamos a imaginar e conseguimos dar a volta. E por isso é que é importante trazer esta energia também do passado, não é? Pronto, mas isto para dizer que a lei do karma é absolutamente infalível, e para responder ao Paulo nesta altura, porque achei que era pertinente e porque achei que fazia sentido e enquadrável aqui também neste aspecto, os objetivos têm que ser formulados de uma forma estratégica, a lei do karma é absolutamente infalível, determinadas causas proporcionam ou originam determinados efeitos. E isto é assim, é a lei da natureza e, portanto, é uma lei universal com a qual temos que viver e que podemos aprender até a utilizar a nosso favor. Depois, não existe fracasso, só existe feedback, ou seja, tudo é resultado. Se as coisas não resultam de uma determinada maneira, então nós podemos recomeçar com mais inteligência. E é sempre uma oportunidade e um desafio de começarmos com mais inteligência. Está bem? Falhar nunca é definitivo, só há um falhanço que é total, que é a morte. Por isso ainda não há grande solução, mas todas as outras coisas acabam por poder ser capitalizáveis e por poder ser positivas. Sim? E acreditem que eu tenho um grande passado de sofrimento e de dor que me trouxe até aqui e que faz de mim aquilo que eu sou hoje. Sim? Então, como se constrói a realidade em que vives? Eu queria ter este gráfico tapado, eu peço desculpa que me esqueci de o tapar, ou seja, queria que fosse desconstruindo esta realidade. Portanto, atrás dos resultados, os resultados são consequência de ações. E as ações são consequência de decisões. As decisões são consequência das percepções, da forma como tu encaras determinada realidade e determinado desejo e determinado objetivo. E esta percepção é sempre condicionada por aquilo em que tu acreditas, pelas tuas crenças. As crenças podem ser potenciadoras ou limitadoras. Infelizmente, as crenças com as quais nós vivemos, nós, humanos, todos os seres humanos vivem, são mais limitadoras do que potenciadoras. Ensinam-nos a acreditar que não é possível, que não és capaz, que tu não prestas, que tu não mereces, que isso é para os outros, que é difícil, sim, então nós acreditamos nisto e as crenças também têm esta característica de aceitação generalizada e de facto de generalização, porque se nós não acreditamos que não somos capazes de fazer uma coisa, então generalizamos e achamos que não somos capazes de fazer uma série de outras coisas, sim? Mas por trás ainda destas crenças estão os valores. E os valores são absolutamente inquestionáveis, são coisas que nós fomos aprendendo com a vida, com a tradição familiar e com a tradição cultural. Eu, pessoalmente, não questiono nenhum valor, é uma coisa muito própria, muito pessoal e muito individual de cada pessoa que deve ser integralmente respeitada. No entanto, aquilo que nós valorizamos acaba por condicionar as decisões que tomamos e, aliás, as crenças que temos e as percepções que temos. Mas abaixo de tudo isto estão as necessidades. E é aqui que reside o cerne da questão e é aqui que reside a essência desta palestra. Porque, na realidade, as necessidades não são mimos, não são manias, não são caprichos, são coisas que são biológicas. Nós temos necessidades biológicas. Além da necessidade de sobrevivência e da necessidade de reprodução, que é alguma coisa que está gravada muito no subconsciente e, portanto, que fazemos tudo para nos orientarmos a nossa vida para a reprodução, no normal, claro, para a reprodução e para a sobrevivência. Mas, além disso, existem outro tipo de necessidades que derivam das nossas funções da psique. O nosso cérebro tem várias áreas
cada uma destas áreas tem uma função e há 4 funções que são essenciais na nossa psique e na psique do ser humano, que é a função intuitiva, a função emocional, a função sensitiva e a função mental. E o que acontece é que todos nós temos estas 4 funções ativas. O que acontece é que ordenamos estas funções de maneira diferente, ou seja, usamos estas funções de maneira diferente. Primeiro uma, depois outra, depois outra, depois outra. Sim? Então a conjugação destas 4 funções origina 4 vezes 4, portanto 16 tipos de personalidade diferentes. E é na forma como nós usamos estas funções da psique que residem as nossas necessidades mais inconscientes. As pessoas que, por exemplo, são mais mentais têm uma maior necessidade de organização e de segurança. As pessoas que são mais intuitivas têm maior necessidade de reconhecimento. As pessoas que são mais emocionais têm maior necessidade de afeto e de ligação, e as pessoas que são mais sensitivas têm mais necessidade de novidade e de adrenalina. Sim? E, portanto, isto é absolutamente biológico e por isso tem que ser respeitado. E se nós não termos consciência disto, o nosso subconsciente vai nos dominar de uma forma completamente inconsciente. Ou seja, nós vamos andar à procura de coisas que nós não sabemos o que são. E então ficamos perdidos muitas vezes. Porque, de uma forma generalizada, todos nós precisamos, ou quase todos nós precisamos de reconhecimento. A função intuitiva está presente em todos nós, no primeiro, segundo ou no terceiro nível. E, portanto, todos nós procuramos aceitação do grupo. Isto também tem a ver com as razões biológicas, tem a ver com o facto de nós vivemos muitos anos, ou muitos milhares de anos em tribo, e era a tribo que nos protegia e que nos defendia. Ou seja, estar fora da tribo significava uma ameaça à nossa sobrevivência. E por isso temos esta necessidade de agradar aos outros, ou de sermos aceitos pelos outros. E daí orientarmos muitas vezes as nossas vidas para atingir as expectativas dos outros. E ao atingir as expectativas dos outros, tu muitas vezes esqueces-te das tuas próprias expectativas. E o problema é que tu ficas e o outro vai. Porque 99, não sei quantos % das pessoas que ao longo da tua vida tu já tentaste alcançar as expectativas dessa pessoa, essas pessoas desapareceram. 99% dessas pessoas, pelo menos, desapareceram. Não é? E tu ficaste. E tu ficaste com as consequências daquilo que tu fizeste para atingir as expectativas de alguém que se foi embora. Não sei se isto faz sentido para vocês e podiam-me pôr aqui algum feedback. Eu vou pedir desculpa para você só um segundinho porque eu preciso de água e eu esqueci de trazer. Dê-me só um segundinho. Então, desculpem esta minha pausa. Sim, mas então o que eu dizia é que a nossa realidade, consciente ou inconscientemente, é o resultado dos nossos processos conscientes ou inconscientes de resolvermos as nossas necessidades mais básicas, que são segurança, reconhecimento ou relevância, aventura ou adrenalina, ou afeto e ligação, amor e ligação. Faz sentido isto que eu estou a dizer? É isso, Mafalda. As pessoas que nós tentamos agradar piraram-se e tu ficas. Por isso, isto é importante para quê? Para nós conseguirmos pôr na balança o que é mais importante, não é? Voltar a tentar alcançar as expectativas daquela pessoa que o mais provável é que se vá embora ou daquela pessoa que o mais provável é que fique.
E, na verdade, a única pessoa que está garantidamente contigo até o teu último dos dias és tu. De uma maneira ou outra, todos os outros se vão. E no fim vamos sozinhos, ninguém te vai salvar, não é? Sim? Então, continuando. Depois de percebermos como é que chegamos até aqui, é preciso então agora estabelecer um caminho daqui para a frente, não é? Então, o caminho da meta é um caminho de amor. Alguém sabe o que quer dizer meta? Olha a mão no ar, se alguém souber o que quer dizer meta. Ninguém põe a mão no ar. Então, meta é uma palavra de origem Pali, que era a língua falada por Buda, que significa literalmente amor-bondade, amor bondoso. Sim? Então, é um dos 4 pensamentos imensuráveis de Buda, a par com a compaixão, a alegria e a equanimidade. A equanimidade é um palavrão que significa basicamente a não reatividade da mente. Sim? É o estádio que se pretende atingir com a meditação que eu pratico. E por isso, é um estado de não reação. E estes 4 pensamentos fazem parte de um grupo de aulas de Buda, e embora eu não seja budista e o projeto da Meta não tem nenhum fundamento religioso, sendo uma língua muito antiga e sendo um pensamento bonito que eu gostaria de preservar, então demos este nome ao projeto. Meta, com 2 T's, significa amor-bondade. Por isso, quando nos nossos e-mails nós dizemos muita meta, é isto que significa, muito amor e muita bondade para ti. E o amor não é um sentimentalismo. O amor não é um mero sentimentalismo. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui um quadro para... Se calhar não vou conseguir. Isto aqui não vai dar. Então, os 3 vértices do amor. Alguém sabe qual é o slogan da Meta.pt? Alguém me diga que sim, para eu ficar feliz. Então, desculpem que eu tenho muito mau jeito para desenho, embora eu esteja a tentar tirar um curso com o meu filho. Ah, temos um sim. Então, o slogan da Meta.pt tem 3. Ama-te, inspira-te. Falta uma? Ama-te, inspira-te. Outra. Supera-te. É isso mesmo. Então, ama-te, inspira-te, supera-te. São as três palavras que compõem o slogan da Meta.pt. Claro que é difícil explicar isto na nossa comunicação, mas eu aqui vou aproveitar esta oportunidade para explicar, porque para mim é mesmo uma coisa muito importante. E é o que norteia todo o nosso projeto e que, no fundo, também está na origem do nosso método, quer ao nível da meditação, quer ao nível do coaching, que é aquilo que fazemos mais. Então, a primeira coisa o primeiro vértice do amor é uma coisa que se chama... Desculpem que isto agora... Intimidade. A minha letra já é má, normalmente. E escrever aqui fica ainda pior. Eu tenho que treinar isto melhor. Sim? Concordam com isto? A intimidade é absolutamente indiscutível que não existe amor pleno sem intimidade. Sim? E então, a pergunta que eu te faço é, será que tu serias íntimo de alguém que te está constantemente a criticar e a censurar? Não serias, não é? Eu sinceramente não tenho amigos íntimos, próximos, que me estejam sempre a criticar e a censurar, não é? Nem tenho amigos que sejam muito negativos, felizmente, porque
gosto também de me relacionar com pessoas positivas e acho que isto é absolutamente normal. E também até porque somos a média das 5 pessoas com mais convivemos e, portanto, acaba por ser importante. Mas, na realidade, nós não somos capazes de ter uma intimidade com pessoas que dizem mal de nós, que pensam mal de nós, que estão constantemente a criticar-nos, que nos questionam a toda a hora, mas nós fazemos isto connosco próprios, sim ou não? Boa pergunta, Marta. A gente já fala. Então, a intimidade é absolutamente essencial numa relação de amor e por isso é um dos pontos que é muito importante e está no nosso slogan, está representado pela palavra ama-te. Sim, desenvolve intimidade contigo mesmo, aceita-te como tu és. E é o primeiro passo do método meta.pt e do nosso slogan. O segundo passo, a segunda palavra é inspira-te, porque o segundo vértice do amor é outra coisa que é paixão. Sim? Pode haver amor sem paixão? Pode. Mas o amor com paixão é muito mais pleno, é muito mais natural, é muito mais rico, muito mais intenso. Sim? E então a paixão na nossa vida só pode vir da inspiração. Aliás, a inspiração da nossa vida só pode vir da paixão, porque no fundo é encontrando aquilo que nos apaixona e que nos inspira que nós conseguimos criar a força motriz para fazer o que for preciso. Sim? E portanto é o inspira-te do slogan. Sim? Depois, o outro ponto que todo o amor tem que ter é o compromisso. Ou seja, eu trabalhei durante muitos anos com pessoas idosas e conheci casais que estavam juntos há 65 anos, 70 anos. Eu não faço ideia do que isso é, não é? Quer dizer, tipo, eu nunca tive 60 anos comigo próprio, quanto mais com outra pessoa, mas ao longo de 60 anos, com certeza já acabou a paixão, mas o compromisso fica, não é? Alguma coisa os mantém juntos, muitas vezes também já não há qualquer intimidade, mas continua o compromisso. E isto para vos dizer isto, para vos dizer que o amor sobrevive com qualquer um destes pilares, ou com qualquer um destes vértices. Basta um para podermos chamar de amor. É evidente que quando temos intimidade com uma pessoa, pode ser com uma pessoa amiga, é um tipo de amor. Quando temos paixão, é outro tipo de amor. Quando temos paixão e intimidade, é outro tipo de amor. Quando temos intimidade e compromisso, é um outro tipo de amor. Mas o amor completo, o amor pleno, só se consegue e só se alcança quando temos estes 3 vértices. Há aqui uma pergunta da Marta que é: e se uma das tuas necessidades é o reconhecimento, não podes cair no erro de intimidade apenas para teres a sensação de que alguém gosta de ti? A minha resposta é: podes, sim. E, por exemplo, há muitas pessoas que um amigo meu chama carinhosamente de cheias de queixas. Vocês sabem que pessoas são essas, não é? Pessoas que estão sempre a queixar de alguma coisa, que na realidade o que elas estão a tentar é o reconhecimento, ou seja, a vitimização também pode ser uma fonte de reconhecimento. E sim, tu podes criar a questão, tu podes entrar numa intimidade pela necessidade de reconhecimento ou pela necessidade de afeto ou até pela necessidade de variedade. Há pessoas que se envolvem com várias outras pessoas porque têm necessidade de variedade.
Isto pode parecer-nos um bocadinho estranho, sobretudo se não sentirmos essa necessidade, mas temos que respeitar as necessidades dos outros, não é? Agora, a única maneira de nós conseguirmos controlar isto e de conseguirmos encontrar aqui um ponto médio, um ponto de equilíbrio, é de facto termos consciência destas necessidades. Senão, qualquer que seja a nossa necessidade, podemos sempre cair no ridículo e criar intimidade por uma questão estratégica e por uma questão de atingirmos um determinado patamar de segurança, também pode ser. Criar intimidade porque necessitamos do afeto e necessitamos do amor, porque necessitamos do reconhecimento ou porque precisamos da variedade. Ou seja, nós podemos procurar qualquer uma destas coisas por causa das nossas necessidades. Agora, não é disto que eu estou a falar, não é quando nós procuramos, é quando nós semeamos isto para ser espontâneo, para ser real, para ser autêntico, para ser verdadeiro. E para tu poderes amar verdadeiramente outra pessoa, é preciso que tu te ames verdadeiramente a ti. E, portanto, amar-te verdadeiramente e plenamente é só quando tu te amas cumprindo com estes 3 vértices do amor. E então, quando tu te amas cumprindo com estes 3 vértices do amor, tu cumpres o slogan da Meta.pt: amas-te, inspiras-te e superas-te. Sim, Marta, ter sempre presente de que primeiro temos que nos amar a nós próprios. Quando uma pessoa acha que ama outra e não se ama a si mesma, isso não é amor. Há uma questão que é: o amor confunde-se com muita facilidade com o apego, não é? Ou seja, basicamente quando eu digo amo-te muito, mas não me amo a mim, ou seja, aquilo que eu estou a dizer é: eu quero que tu resolvas uma necessidade, eu acho que tu vais resolver uma necessidade minha que eu não consigo resolver sem ti. Sim? E infelizmente isto ouve-se vezes demais. Sim? Podemos continuar aqui esta parte? Sim, desculpem que eu não trouxe a água, eu já volto. Então, e na prática, não é? Como é que isto se faz na prática, não é? Ninguém me pergunta isso. Ou espero que pelo menos alguém tenha pensado nisso. Então, como é que eu faço isto? Como é que eu trago esta teoria muito bonita para a minha vida no dia a dia? Então, o primeiro passo é mesmo estabelecer o amor próprio. Quer o teu objetivo ou a tua necessidade seja reconhecimento, quer seja segurança, quer tu sejas mais mental, mais emocional, mais intuitivo ou mais sensitivo, é sempre muito, muito importante que tu comeces por te amar a ti próprio. Sim? É sempre o primeiro passo. E como é que isto se faz? Primeiro temos que compreender uma coisa que eu vou dizer e que prepara-te porque não vai entrar à primeira. A questão da autoestima é um engano, é uma ilusão. Nós não precisamos de mais autoestima. Porque o conceito que nós temos da autoestima é que temos que ser melhores ou pelo menos iguais aos outros, não é? E isto leva-nos a um quadro de comparação constante e permanente que não é necessário de todo. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém, eu não tenho que ser mais alto, não tenho que ser mais magro, não tenho que ter mais dinheiro, não tenho que me comparar com absolutamente ninguém. Eu sou um ser único, individual, só sou igual a mim próprio, ninguém tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual a ninguém, portanto não há necessidade nenhuma de eu me comparar. Aquilo que há real necessidade é de eu me aceitar tal como eu sou. A sociedade somos nós, Paulo. A sociedade somos nós. Então,
E depois é a questão das expectativas, ou tentas agradar aos outros, ou tentas agradar às tuas. E é uma questão individual e é uma decisão de cada um. Então, o que tu precisas realmente não é de autoestima, mas é de autocompaixão. É uma coisa bastante diferente. Aliás, no nosso site há um vídeo da Christine Neff que fala sobre isto de uma forma absolutamente apaixonante e apaixonada, porque ela intitula-se, e eu concordo, que é embaixadora da autocompaixão, absolutamente, sem nenhuma dúvida, porque de facto é uma pessoa que, com base científica e com base, ela é doutorada, e aliás fez um doutoramento precisamente nesta área da psicologia, e ela traz esta necessidade, ou demonstra esta necessidade de nós nos aceitarmos tal como somos. Porque se nós não somos capazes de nos aceitarmos tal como somos, nós não vamos nunca ser capazes de desenvolver intimidade connosco mesmos, que compense a falta de contacto que temos que ter, aliás, o isolamento das expectativas que temos que ter em relação às expectativas dos outros. E, por outro lado, só o amor próprio nos pode dar a autoconfiança de que nós precisamos para andarmos para a frente, não é? Porque muitos das nossas medos de falhar, nós não temos medo da nossa consequência, ou seja, da consequência da falha em nós. Nós temos medo do que os outros vão dizer se nós falharmos. Isto é verdade ou não? Sim. Tá? Então, quando tu tens de facto esta autoconfiança, quando tu tens esta autocompaixão e esta autoaceitação, e quando tu vais te desligando naturalmente das expectativas dos outros. Porquê? Porque tu respeitas as expectativas dos outros, mas pões as tuas em primeiro, não é? Da mesma maneira que vais aprender a respeitar-te a ti e a aceitar-te a ti como tu és, também vais aprender a aceitar os outros e aceitar os outros tal como eles são, sem querer mudá-los, sem querer consertá-los, que às vezes é o chamado espírito de carpinteiro. Isto arranja-se, quer dizer, pega-se mais um prego e põe-se aqui mais uma ripa e isto fica bem, não é? Ou seja, nós queremos muitas vezes consertar os outros, não é? Achamos que os outros têm emenda. Emenda comparado com o quê? Ou seja, nós queremos que os outros sejam parecidos connosco próprios e então acabamos por também nos fazermos nós parecidos com os outros e isto constrói-se aqui uma farsa. Percebem a gravidade disto que eu estou a dizer? É uma farsa absolutamente completa, que andamos aqui todos a agradar uns aos outros e na realidade ninguém agrada a ninguém porque ninguém se agrada a si próprio. Egoísmo. O egoísmo é um bom tema. Deixa-me lá falar do método, já falamos sobre o egoísmo. Depois o segundo passo. Inspira-te. Uma vez que tu te livras da questão das expectativas dos outros, tu ficas livre para viver em função das tuas próprias expectativas e para encontrares aquilo que realmente te interessa, aquilo que realmente te apaixona. Sim? E é aí que tu ganhas verdadeiras energias para ter sucesso no que quer que seja para atingir determinado objetivo, seja para ser o que quer que seja. Porque tu estás a borrifar para o que os outros dizem. Aliás, tu não estás a borrifar para o que os outros dizem, tu ouves o que os outros dizem, mas percebes o que os outros dizem como elemento da falta de compreensão dos outros em relação a eles próprios. Então tu tens compaixão deles. Tu tens compaixão daquelas pessoas que te criticam. Tu entendes essas críticas, mas tu estás seguro daquilo que queres, porque tu queres é agradar-te a ti, não é agradar os outros. Porque tu sabes que os outros se vão embora e tu ficas. Então, quem é que gostava de dar este passo de se inspirar? Ponha-me aqui o dedo no ar. Sim, libertar essa cena das expectativas dos outros e já temos aí mãos no ar, muito bem.
Então, libertar essa questão das expectativas dos outros e viver em função daquilo que me faz feliz. Sabes porquê? Eu vou-te contar de mim, da minha experiência pessoal. Eu também fiz isso. Também tentei atingir as expectativas dos outros. E eu sou mental e intuitivo, o que quer dizer que eu, além de muita organização e muita segurança, e preciso de tudo muito bem planeado, eu também preciso do reconhecimento dos outros. Sim? E, portanto, muitas das coisas que eu fiz na minha vida no passado foi precisamente para atingir o reconhecimento dos outros. E esse reconhecimento nunca chega, porque tu, quando chegas àquele patamar que aparentemente já era suposto seres reconhecido, a fasquia fica um bocadinho mais alta, não é? Então tu vais e tentas saltar e saltar cada vez mais alto, mas depois dás por ti próprio a desistir. E eu dei por mim próprio a desistir. E como nunca conseguia agradar, nunca conseguia atingir este reconhecimento, não era de toda a gente, mas era de uma pessoa em particular, ou de um grupo, sim, de uma pessoa em particular. Então, como eu queria atingir estas expectativas, eu nunca atingia, porque de facto, quando eu atingia aquilo que era suposto, a fasquia ficava mais alta. Então eu comecei a ficar desnorteado e a saber, aliás, sem saber o que é que era suposto eu fazer, não é? Ou seja, de que maneira é que eu consigo chegar a esta expectativa e de que maneira é que eu consigo inspirar esta inspiração para conseguir saltar tantos obstáculos para atingir as expectativas que ainda por cima nem sequer são minhas. Pronto, e depois deixei de saber o que é que cumpria com as expectativas das pessoas, porque eu pensava que era uma coisa, afinal não era, pensava outra, não era, e outra não era, então fiquei desnorteado e caí numa fase da minha vida que foi bastante má e bastante negra, da qual eu retiro bastantes aprendizagens. Hoje eu digo que sem dúvida que foi a melhor queda que dei na vida. Sim? Mas essas pessoas, curiosamente, hoje reconhecem-me. Quando eu larguei a necessidade de que elas me reconhecessem e quando eu procurei aquilo que realmente me inspirava e quando eu, sei lá, quando eu fiz tudo, eu larguei um emprego numa multinacional onde era muito bem pago para me lançar a este projeto. Sim? É uma loucura, ninguém faz isto. Eu era bem pago, era reconhecido, tinha uma função que eu gostava, tinha colegas de que gostava e saí para me lançar este projeto, porque eu senti que a minha missão era ajudar as pessoas a ultrapassarem o sofrimento que eu passei e que podia ter evitado. E esta é a minha grande missão, na realidade, e é por isso que existe a Meta.pt. Porque eu acredito, eu sei que com um determinado conhecimento, se vencermos a ignorância, se quiseres, se nós vencermos a ignorância e a inércia, conseguimos ter um patamar de vida muito mais satisfatório e conseguimos evitar muito sofrimento, conseguimos evitar de nos perder, ou então pelo menos conseguimos nos encontrar quando já estamos perdidos. Então, como eu sei disto, eu sinto-me obrigado a partilhar isto com o máximo de número de pessoas possível, porque isto foi tão transformador para mim, faz tanto sentido para mim, que eu não posso guardar isto só para mim, entendes? Então, como eu tenho esta energia, como eu tenho esta paixão, e isto nota-se que eu tenho esta paixão, ainda por cima estou a conseguir resultados, as pessoas estão a aderir ao projeto, as coisas estão a acontecer, e eu tenho o reconhecimento que eu procurei desde a minha infância até aos meus 30 anos, que nunca consegui de maneira nenhuma, e acredito que fiz muita coisa, sim? E quando eu abandonei essa necessidade do reconhecimento dessa pessoa e procurei aquilo que realmente me apaixona, pumba, a pessoa agora diz que tem orgulho em mim. Mais, diz que eu sou um exemplo. Dizer que eu sou um exemplo é ou não é dizer que me reconhece? Sim? Eu atingi o meu objetivo, que era agradar àquela pessoa, desistindo dele. Porque, na verdade, eu estava a seguir isso porque, ou seja, eu estava a seguir um objetivo errado. A minha causa era absolutamente errada. Eu estava a seguir uma causa que não era minha. E agora é minha. E eu agora consigo o sucesso que eu queria ter com aquilo que me inspira. E isto é tão transformador que eu tenho que... tenho que partilhar. Depois há aqui, entretanto, o terceiro passo. Depois o terceiro passo é o compromisso, que é só aí que, de facto,
vem a questão da superação. Sim? E o compromisso, isto aqui é que está a parte mais fixe, é que não é um compromisso com muito esforço. Os ingleses têm uma expressão que é work smarter, not harder. Né? Então, o que é que eu percebi? Eu percebi que há aquela cena do efeito borboleta, aquilo que eu dizia há pouco, pequenas coisas constroem grandes mudanças. Então, e depois também reconheço a lei de Pareto, já devem ter ouvido falar da lei de Pareto. 20% das coisas que tu fazes originam 80% dos resultados que tu tens. Então, o que é que nós temos que fazer? Como no coaching desenvolvemos métricas, só tens é que medir o que é que causa determinados efeitos e tens então que trabalhar com aquilo que produz os efeitos melhores. Tu não tens que fazer muitas coisas, tu não tens que fazer muitas mudanças. Tu tens que mudar pequenas coisas que alteram-se de uma forma significativa e de uma forma muito mais segura. Tá bem? Eu não sou radical. No meio está a virtude, como diz o povo português. Também diz nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem 8, nem 80. O Buda, que eu também gosto bastante da filosofia, atenção que eu não sou religioso, da filosofia do Buda eu gosto bastante. Ele falava do caminho do meio, no coaching há algumas pessoas que eu sigo falam da integração de paradoxos. O Santo Tomás de Aquino dizia que o excesso de virtude também era pecado e os filósofos clássicos, o Sócrates, o Hipócrates e o Aristóteles falavam da justa medida. Tá bem? E, portanto, não precisamos de transformações absolutamente radicais. Eu sou anti-radicalismo. Se há alguma coisa que eu sou radical é contra o radicalismo. Sim? E então, definir qual é o nosso objetivo a médio e longo prazo, mas depois pensarmos em pequenas metas, pequenos passos. Depois, o resultado da tua vida há de ser sempre o conjunto da atitude mais as competências. Então, tens que partir desta atitude e reunir as competências que tu tens que ter para atingir determinado patamar. Quando tu tens a atitude certa e as competências certas, é inevitável que tu atinjas os objetivos que tu queres atingir. Sim? E então, ainda sobre o compromisso, portanto, escolher aquilo que realmente resulta, fazer as coisas que realmente funcionam, fazer pequenas mudanças, estabelecer pequenas metas e depois fazer as perguntas certas. Porquê que tu queres ser o que tu queres? E a grande pergunta é esta. Porquê que tu queres ser isso? Sim? Qual é a tua causa? Na realidade, qual é a tua causa? É uma necessidade? É um valor? É uma crença? Qual é a tua causa? Porquê é que tu queres ser isso? Quando tu esclareces porque é que queres ser isso, as dúvidas desaparecem. E aí tu estás pronto para o próximo passo, que é o compromisso real. São as decisões. Porque afinal aquilo que nos separa daquilo que nós queremos atingir são as nossas decisões. Então, temos aqui várias questões. Uma delas é sobre o egoísmo. Não será isso egoísmo? Lá está. A questão do ego é uma questão que eu costumo falar até com os meus alunos de meditação. Nós dizemos que o ego é um bicho mau, não é? Também há quem diga que os Dobermans são maus cães. E depois também há quem diga que os Dobermans não são maus cães, o que às vezes têm maus donos. Então, o ego não é um bicho mau, às vezes é mal gerido. Porque a função do ego é de sobrevivência, de garantir a nossa sobrevivência e de garantir que nós temos aquilo que precisamos. Se nós não temos consciência daquilo que precisamos, é que o ego se vai tornar perigoso, porque nós, no fundo, vamos ser um mau dono. Ou seja, não vamos lidar com o cão da melhor maneira, não é? Não vamos lidar com o ego da melhor maneira, porque nós não o conhecemos. Então, é preciso saber o que é que precisamos, quais são estas necessidades que o ego anda atrás. Está bem? O egoísmo só é de facto egoísmo quando começas a calcar os outros.
E não é nada disso que eu te disse. Eu não te disse para tu calcares os outros. Eu disse para tu cuidares de ti próprio primeiro. Sim? Quem é que já andou de avião aqui? Sim? A malta viaja. Sim? Então o que é que eles dizem quando lá as hospedeiras de bordo dizem quando explicam o funcionamento das máscaras? Tipo, se tu tiveres alguém que dependa de ti ao pé de ti, quando caírem as máscaras, tu pões primeiro a máscara em ti e depois é que salvas o outro, porque senão morrem os dois. O problema é que tu não podes, por causa do risco de seres egoísta, não podes cair na miséria de não gostares de ti próprio, porque senão aí morre tudo. E há que estabelecer a diferença entre aquilo que é a defesa do amor próprio e aquilo que é o egoísmo. Sim? Lá está a tal justa medida, o tal equilíbrio, ok? E depois há a necessidade de compreender as nossas necessidades para compreender como é que o nosso ego funciona e para compreender como é que estas mecânicas se desenvolvem, porque aí nós vamos ter o nosso ego domado. O perigoso é quando nós partimos para aí a fazer disparates e acabamos por prejudicar a vida das outras pessoas, sem querer, e depois dizemos que foi por amor. Sabem do que é que eu estou a falar, não sabem? Sim, a Maria Raquel estava aqui a dizer que tinha que discordar, a questão é que nós projetamos nos outros o que está em nós. É, sim, mais ou menos. Lá está outra vez, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, é preciso integrar aqui os paradoxos, não é? Ou seja, sim, nós vemos nos outros aquilo que reconhecemos. E reconhecemos mais facilmente aquilo que existe perto, normalmente em nós. Sim? A Mafalda está a perguntar como podemos identificar as nossas necessidades, as causas que nos motivam. Por vezes é complicado para mim perceber o que me motiva e me faz feliz ou aceitar. Mafalda, há um teste de personalidade que é o MBTI, é uma marca registrada, mas eles têm um site que faz esse teste online, que é. Eu vou colocar aqui o link para que todos possam ver. Podes fazer este teste de personalidade e isto vai te dizer muito sobre ti. Não te vai ainda identificar quais são as tuas necessidades. E eu acho que a via mais segura para isso é ou por uma entrevista com alguém que perceba disso ou com a meditação. Sinceramente, eu acho que a meditação proporciona-nos muito este processo de desconstrução da mente, que nos faz identificar quais são as nossas necessidades, as nossas causas mais verdadeiras e mais autênticas. Sim? Mas podes fazer o teste aqui neste link que eu pus. Eles dizem que algumas das pessoas chegam a dizer que é tão real que até assusta. É verdade, eu assustei-me, eu tipo pensei, estes gajos conhecem-me, mas não, eles não conhecem. É padrões de comportamento que tu tens por causa das funções da tua psique que tu usas mais. Tá bem? E só tem a ver com isso. Assim, a Ana está a dizer que o teste é muito bom, que acertou, que é cuidadora e realmente sente-se feliz quando ajuda os outros. Sim, porque depois de nós resolvermos as nossas questões do ego, que são então a segurança, a necessidade
de reconhecimento, a necessidade de variedade e a necessidade de ligação e afeto, depois de termos resolvido estas três questões, surgem então duas novas necessidades. Sim? Portanto, algumas pessoas atingem esse estado. E é o estado em que tu começas a precisar, já deixas de precisar tanto destas coisas, porque já tens consciência delas, às vezes até não, mas deixas de precisar, e começas a precisar, sobretudo, de duas coisas. De desenvolvimento pessoal, desenvolvimento enquanto pessoa, ou de contribuição para os outros. A Ana está a dizer isto porque provavelmente ela tem a necessidade agora de cuidar dos outros, porque é uma necessidade que surge quando se resolvem as necessidades do ego. Sim? E então, gostaram do meu processo? Gostam da nossa metodologia? Ama-te, inspira-te, supera-te. Isto faz sentido? Ponham lá no ar quem achar que faz sentido, quem achar que gosta e quem achar que isto pode ser positivo. Vamos lá, eu tenho duas. Eu acredito mesmo muito. Tantas mãos no ar, que bom. Sim. Então, eu posso ajudar, se quiserem evoluir um bocadinho neste sentido, está bem? E eu gosto sempre de fazer estas três perguntas. E no fundo são três níveis de perguntas. Porquê, como e o quê, ou com quê. Sim? E eu faço as perguntas nesta ordem. Por exemplo, os meus clientes, muitas vezes, do coaching, dizem-me que sabem o que é que querem fazer, só não sabem como. E quando lhes pergunto porquê, aí é que não fazem puta ideia. Então, mas se colocarmos as coisas ao contrário, se perguntarmos primeiro porquê, depois o como vai ficar mais ou menos óbvio e o que vai ser absolutamente transparente. Então, porquê é que eu posso ajudar? Eu posso ajudar porque eu sou apaixonado pela área do desenvolvimento pessoal, porque eu dei a volta a mim próprio e porque eu acredito mesmo que tu tens muito potencial escondido dentro de ti que podes entregar ao mundo. Tu tens muito valor para entregar ao mundo e não estás a entregar por várias razões. E quando tu entregas ao mundo o melhor de ti, o mundo entrega-te o melhor dele. É tal nexo de causalidade, a tal lei do karma. Sim? E então, eu acredito que com as formas certas, e com as fórmulas certas, e com as ferramentas certas, e com as perguntas certas, e com a atitude e as competências certas, nós conseguimos de facto dar muito, muito mais de nós. Não quer dizer que sejamos diferentes daquilo que somos, nada disso. É sermos até mais parecidos com aquilo que realmente somos. Sim? Como é que podemos ajudar? Nós podemos ajudar através de consultas individuais, através de formações e através dos grupos. Está bem? Portanto, estão a começar a surgir alguns grupos e algumas formações novas. Vamos falar já um bocadinho melhor sobre isso. Sim? E com quê? No coaching a ferramenta são sobretudo perguntas, não é? Embora haja outras formas de tirar de ti as respostas. Porque o que andamos à procura, de facto, com as perguntas é das respostas. E a maneira de ter boas respostas é fazer boas perguntas. Sim? E então, pronto, nós estamos agora com sessões individuais de coaching que até nos próximos 15 dias vão continuar a ter a primeira sessão gratuita, depois isso vai deixar de acontecer, a primeira sessão vai começar a ser também paga. Tá? Depois temos, aliás, e podem marcar no nosso site, no nosso site meta.pt há um link em baixo, na página principal, há um link em baixo que diz agendar sessão.
e tu podes marcar uma sessão comigo, sou eu que faço todas essas sessões, portanto podes marcar uma sessão sem nenhum compromisso, para conversarmos sobre ti, sobre aquilo que precisas de ajuda ou que eventualmente podes precisar de ajuda, estejas tu em qual dos estádios estiveres, tá? Porque já reparaste que então aquelas perguntas que fizemos no início, ganhar autoestima para as pessoas que estão ainda no estádio mais inicial, depois descobrir o propósito de vida, ou seja, as primeiras, aquelas que precisam também de trabalhar a questão do amor próprio, que é só uma questão técnica, trabalha-se. Depois a questão da inspiração e propósito de vida é, no fundo, também técnica, também se trabalha, e depois há outras pessoas que precisam de estabelecer compromissos para cumprirem com os sonhos que eles já identificaram e objetivos que já identificaram e que querem alcançar. Portanto, qualquer que seja o nível em que tu te consideras, temos as ferramentas para te ajudar, sim? E, portanto, no nosso site há um link em baixo que diz agendar sessão. Eu faço sessões presenciais em vários sítios e também online, está bem? Pronto. Os horários que aqui estão são um bocadinho restritivos, porque também tenho outras atividades ainda na empresa, mas vamos alargar isto também em breve. Portanto, se achares que precisavas ou gostarias de marcar uma sessão que não esteja dentro deste horário, podes telefonar que nós conseguimos te arranjar uma alternativa. Para rever esta sessão, Ana, em princípio sim, em princípio sim. Isto está, eu acho que está a gravar, o sistema disse-me que ia gravar, portanto, à partida vamos conseguir rever esta sessão e, no fundo, também a ideia é desenvolver cada vez mais conteúdo também, portanto, se procurarem no nosso site ou no nosso canal do YouTube, com certeza vão encontrar muitas coisas parecidas com aquilo que eu tenho estado a dizer nesta sessão, porque na realidade é aquilo que temos andado a pregar, entre aspas, já há alguns meses ou alguns anos. Portanto, mas sim, em princípio vai haver um replay, se a gravação não me falhar. Sim? Portanto, a forma que temos de ajudar é com sessões individuais, coaching em grupo e formação especializada. E sobre a questão da formação especializada, então, no coaching, sobretudo, trabalham-se estas três questões: aprender a cultivar a autoestima e a autoconfiança, descobrir o propósito e o sentido da vida e perceber como concretizar um sonho ou um projeto adiado. Sim? Então, sim, Luís, a partir a sessão vai ser disponibilizada para quem está a assistir. Então, mas como eu estava a dizer, para as pessoas que se identificam com estas questões, não é? No fundo aqui há várias votações com estas três questões. Para as pessoas que se identificam com estas três questões, nós vamos desenvolvemos um workshop que se chama-se Fazer Acontecer, está bem? Portanto, fazer acontecer é o cúmulo, é o limite, mas depois é preciso todo um trabalho de background para isso. Tá? Nós temos um curso de uma semana, de um fim de semana inteiro, que é um bocadinho mais completo, mas temos uma versão compacta já há vários anos. Aliás, este curso mais completo é novo. Esta versão compacta já tem uns 3 anos, talvez, já se fizeram para umas 20 ou 30 edições, e, portanto também tem vindo a evoluir, tem vindo a tornar-se cada vez mais dinâmico e, no fundo, vamos fazer agora uma repetição deste workshop para o próximo dia 10 de março. Sim? O workshop chama-se Fazer Acontecer, sim. Escolhemos esta imagem porque, de facto, transmite a energia que queremos e tem um custo de 89 euros, ou o valor de 89 euros. Bom, é assim, é sempre difícil estabelecer uma relação entre o valor que as coisas proporcionam e o custo que elas têm para nós. Eu, sinceramente, tenho a certeza, aliás, porque conheço as pessoas que já participaram nestes workshops, são transformadores, está bem?
Tu entras com uma atitude e sais com outra atitude. E uma mente que se abre a uma nova ideia, ou uma nova atitude, jamais volta ao estado original. Portanto, isto é uma transformação definitiva. Sim? Portanto, 89 euros por uma transformação definitiva que te vai dar a energia e a atitude que tu precisas para trazer o que tu queres da tua vida e para encontrares aquilo que tu queres da tua vida, eu acho que é um preço muito simpático. Sim? A má notícia é que na próxima sexta-feira vamos ter uma palestra online também aqui e depois dessa palestra, a outra palestra chama-se Como Vencer o Stress e a Ansiedade e depois dessa palestra vamos fechar este escritório. Nós estamos cá há uns meses e chamamos a isto a incubadora de sonhos e de facto foi muito importante. O projeto da Meta.pt profissionalizou-se quando eu me despedi da multinacional onde eu trabalhava, onde tinha funções de mentoria e de especialista, mas entretanto profissionalizou-se porque só aí é que eu comecei a ter disponibilidade a tempo inteiro. Antes disso era uma coisa que eu fazia em part-time, com outros part-times que eu tenho, que é ser filho, ser pai, ser marido, ser genro, portanto tenho aí uma série de outras atividades e ser eu próprio também ocupa algum tempo. Por isso, só em novembro é que profissionalizamos a estrutura e viemos para cá, para este escritório, que é um ninho, digamos assim, um ninho de empresas, e é um sítio onde estamos bem, é muito confortável, eu gosto particularmente de estar aqui, mas vamos fechar este escritório, sim, e vamos mudar, sim. Então, vamos criar, é um escritório um bocadinho maior e já dá para ter uma visão do nosso sonho, do meu sonho, que é ter um centro de coaching e de meditação Meta.pt. Tá? Este escritório atual está em São Miguel em Festa, portanto está numa situação mais periférica, então achamos que devíamos ir para o Porto e devíamos ter um espaço um bocadinho maior e portanto vamos mudar de instalações no fim de semana, portanto logo a seguir à palestra da próxima sexta-feira vamos mudar e por isso também fizemos uma campanha especial de lançamento e também para comemorar um bocadinho esta coisa da mudança de escritório, porque de facto, vou-te contar, era um objetivo que nós tínhamos para setembro. Assim, nós já tínhamos as coisas pensadas para mudar de instalações para um espaço maior em setembro. Entretanto, as coisas proporcionaram-se e começaram a andar um bocadinho mais rápido do que nós tínhamos pensado e, portanto, consolidaram-se algumas coisas, algumas parcerias também, etc. E isto permite-nos dar este passo já. E, portanto, queremos partilhar também este sucesso contigo e, por isso, vamos-te dar 25% de desconto. Sim? Portanto, fica então este workshop fazer acontecer em 64,75 €, que eu acho que é um preço mais simpático ainda. Bem? Sim? Então temos aqui a página da promoção. Para te inscreveres, isto é válido até dia 1 de março, portanto até amanhã. Na inscrição tens que colocar PC 280218. Portanto, este código que aqui está é o código que tens que colocar para o sistema de calcular automaticamente o desconto. Depois podes pagar por multibanco, por transferência ou por cartão de crédito através do PayPal. Portanto, há essas três opções. Se optares por multibanco ou por PayPal, depois o acesso a alguns conteúdos é logo imediato. Se optares por multibanco, o sistema vai-te gerar uma entidade e uma referência e vai-te mandar para o e-mail. Por razões de segurança não te põe no ecrã, está bem? Manda-te para o e-mail. E pronto, se precisarem de ajuda ou dúvidas, estamos à inteira disposição. E agora, a parte das perguntas, das vossas boas perguntas, que eu adoro e que são essas coisas que transformam estas palestras mais interativas e eu gostava de vos ouvir, se calhar, e se quiserem falar, eu acho que consigo pôr-vos a transmitir para toda a gente
Se quiserem só perguntar alguma coisa, estejam à vontade. Sim. Mafalda, obrigado por teres gostado da sessão. E, olha, sabes que eu sinto que recebo não o dobro, mas pago o quádruplo. É mesmo. Olha, vou-te contar. Quando eu tomei a decisão, aliás, eu já tinha tomado a decisão de sair da empresa há muito tempo, não é? Mas foi uma decisão tomada de uma forma emocional e então eu precisava de razões para a saúde mental, então precisava de ter razões para sair, de ter mais causas, sabes? De ter maior consciência das causas. E às vezes nós, à fama do dia a dia, a gente não tem tanto tempo para parar como gostaria e as coisas não ficam assim tão nítidas. Então, nas férias do ano passado, pela primeira vez na minha vida, eu tirei um mês inteiro de férias. Eu tinha umas férias acumuladas. Obrigado, Paulo. Eu tinha umas férias acumuladas e então resolvi tirar o mês de férias. Então tive tempo para parar e para pensar. Então ainda demorei mais alguns dias, mas no dia 15 nós tivemos uma meditação no parque da cidade, no Porto. E nesse dia eu tomei a decisão irrevogável de que ia pedir admissão. Então, o que é que acontece? Acontece que eu fui lanchar com uma pessoa a quem eu queria propor um determinado negócio, se quiseres. E durante muitos meses eu andava à procura de uma razão, aliás, de uma forma de lhe apresentar aquele negócio e aquela ideia. E então, quando eu me sento para lanchar com ela, 2 minutos depois ela está-me a propor aquela ideia como se fosse dela. Ou seja, eu nunca tinha falado com ela sobre isso e, portanto, as coisas puseram-se ao contrário. Tá? E depois era tipo do género, no início, aliás, tem sido um bocadinho assim, e eu penso, era preciso isto e, puma, aparece. Portanto, eu sinto mesmo que estou a receber o quádruplo daquilo que tenho dado. Sim? Tchau, tchau, Marta. E tchau, tchau, Paulo. E então, e os outros têm questões? Então, uma vez que não têm questões e que já se estão a despedir, eu também me despeço. Na próxima sexta-feira eu volto então para um webinário sobre meditação que se chama Como Podes Vencer o Stress e a Ansiedade. Portanto, também com esta simplicidade e com esta metodologia. E se ainda não te inscreveste, inscreve-te. Estão mais pessoas inscritas do que estavam para este. E também o tema também é bastante bonito e são de facto os temas de desenvolvimento pessoal que mais me apaixonam, o coaching e a meditação, porque são os que transformaram a minha vida e podem transformar a tua, sim? Se precisares de alguma coisa, a minha porta está sempre aberta e o meu número de telefone está por aí, também há o e-mail e os contactos, o Facebook e todas as formas possíveis e imaginárias para nos contactar, portanto, se precisares de mim para alguma coisa, aparece que nós cá estaremos, sim? Ana, em relação à revisão ao replay, eu vou tentar agora tratar disso e não sei quando é que consigo, se ainda hoje ou se amanhã, consigo pôr isso num sítio onde consigas ver. Entretanto, depois envio-te um mail às pessoas que estiveram presentes, eu envio um mail para fazerem a revisão, tá bem? Para verem outra vez estes conteúdos, que eu espero que tenham sido úteis para vocês e que possam fazer a diferença na tua vida. Sim? Alguma questão mais? Não?
Então vá, olha, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Luís. Muito obrigado pela tua participação e estamos juntos. Vamos dar a volta ao nosso mundo, sim, uma pessoa de cada vez. É possível mudar o nosso mundo. Quando nós mudamos, toda a nossa percepção do mundo muda, sim? Pensa nisso, tenha uma boa noite e aparece na sexta-feira que eu vou gostar muito de ter aí outra vez, sim? Grande abraço e muito obrigado.